Eu gostaria de saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos para a aula tradicional deste canal, canal da professora Manuela Barros. De já eu dou bem-vindo àqueles que pela primeira vez estão conosco e aqueles que têm estado conosco. Eu estou feliz de estar terminando mais um trimestre, não só um trimestre, mas mais um ano com você, juntos, aprendendo a palavra de Deus. Fomos verdadeiramente muito edificados. E esta lição, em verdade, é um presente. Num certo sentido, uma pena que ela seja a última, não é? Porque, sendo uma das primeiras ou a central, mais pessoas tomariam tempo, não é? para estudar, para trabalhar. Eu sei que no fim do ano as coisas são corridas, mesmo na igreja, e às vezes não temos o mesmo tempo para a escola dominical. Mas ela é importante porque fala do foco central do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algo simples que nós aprendemos desde o princípio da nossa fé, mas que verdadeiramente, como o nosso pastor Silas explica para nós, está sendo mudado, está sendo trocado por um outro evangelho, e ele foi muito feliz nas suas colocações. Eu fiquei muito satisfeita de ver a sua posição nesta aula, e nós vamos estar estudando neste vídeo aqui, através deste roteiro, né, que nós compartilhamos cada semana com você. Se você é novo por aqui, pode ficar sabendo que ele está disponibilizado na descrição, do nosso vídeo. É um link que você abre o PDF, você pode usar à vontade. Então, o título da nossa lição, lição de número 13, é Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Os 3 tópicos de estudo são a preparação do Evangelho de Cristo, em segundo lugar, um cristianismo contrário ao Evangelho de Cristo, e em terceiro lugar, a santificação requerida para o nosso encontro com Cristo. Então, estes 3 tópicos vão ser o estudo que nós vamos estar apresentando aqui. E se você quiser assistir o vídeo da lição comentada, ou seja, aquela que eu vou estar lendo a revista e fazendo algum comentário adicional, alguma explicação e etc., então nós temos este vídeo também disponível no nosso canal. Tópico número 1, a preparação do Evangelho de Cristo. Primeiro subtópico seria o alvo do Evangelho é a eternidade com Deus. O segundo é o propósito de Cristo é nos perdoar para nos levar. E o terceiro, os inimigos de Cristo só pensam nas coisas terrenas. Então, se você leu a lição já, como preparação para esta aula, você viu que estes tópicos, ou estes subtópicos, né, estão exatamente aquilo que o pastor nos ensinou na lição. Nós somente o colocamos de uma maneira didática para este estudo. Então, falando da preparação do Evangelho de Cristo, junto ao título da lição, diz: nós devemos preparar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para a vinda de Jesus, para a eternidade. Quando falamos da vinda de Jesus, falamos do dia em que nós sairemos deste mundo terreno, deste mundo mortal, deste mundo que tem um tempo, não é? Presos ao tempo, passamos à dimensão da eternidade, a dimensão aonde Deus está, e a qual ele preparou para que nós estivéssemos lá e estivéssemos lá com ele. Glória a Deus. Então, a preparação que é nos ensinada pelo Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, a preparação que Deus nos dá, o caminho de preparação que Cristo Jesus nos ensinou, é que, em primeiro lugar, o alvo do Evangelho é a eternidade com Deus. O Senhor Jesus não desceu do céu para vir aqui não só viver neste mundo, mas humilhar-se até a morte, e uma morte de cruz, como nós sabemos que ele o fez, somente para um bem-estar na vida dos homens aqui, somente para uma vida cristã, boazinha, melhor do que a do mundo. Não. Se este fosse o único problema, eu penso que não seria nenhuma necessidade. Deus jamais faria tal sacrifício. Mas o sacrifício que foi feito foi porque, depois desta vida tão curta e tão passageira, a palavra de Deus nos afirma que todos nós viveremos para sempre. Não há a aniquilação dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada fala de que ambos, ímpios e santos ou crentes, ressuscitarão. Uns para vergonha, destruição eterna, condenação eterna, e outros para a vida eterna. Esta vida eterna é com Deus. É para aqueles que foram perdoados. É para aqueles que receberam o presente, a dádiva, a graça do perdão, e nós hoje a recebemos através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus veio com um alvo só. Aleluia! Perdoar-nos para que nós pudéssemos viver eternamente com Ele.
O que é que diz o texto que nós chamamos o textuário da Bíblia? Será que nós podemos repetir? Claro que sim. João 3,16. Porque Deus Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas não é perecer de ficar velho aqui ou de ter problemas aqui, não. Não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. Então, a vida eterna é o alvo de ter enviado a Jesus Cristo. Se nós não entendemos isso como sendo o cerne da palavra de Deus, o centro da Bíblia Sagrada, o alvo da vinda de Jesus, o alvo do coração de Deus, nós não entendemos nada do Evangelho. E é por isso que eu repito, esta lição é simples, mas não simplória, porque ela é a mensagem mais importante da palavra de Deus, sem tirar nem pôr. E esta mensagem mais importante é a menos pregada no contexto evangélico atual. Eu cresci temendo a vinda de Jesus. Eu cresci como criança, quando eu estava preparando essa lição, fiz a minha mente voltar atrás quando eu era criança. Eu me lembro de pregações que falavam, né? Eu só me lembro destas palavras: você tem que estar preparado para quando Jesus voltar. Então, quando nós lemos um tópico, um título da lição como esse, soa como o evangelho que eu cresci. Agora eu pergunto: o que será do temor e da verdade no coração das pessoas que não cresceram na igreja ouvindo este mesmo evangelho? Porque eu ouço pregações de um evangelho atual, e o pastor vai ensinar isso, e nós vamos mencionar no tópico 2, que não fala sobre isso. E nós, às vezes, queremos dizer: olha, mas é tão evangelho como o nosso, aparece tanto, fala de Deus, fala da Bíblia, fala do Espírito Santo, faz sinais, tem hinos evangélicos, e é melhor estar nisso do que em nada, não é, irmã? E todas estas palavras nos vão aquietando, nos vão colocando num lugar aonde não é Deus quem preparou este lugar para nós. O que Deus preparou foi enviar a Jesus para que tenhamos a vida eterna. E não só ele, mas Jesus em todo o seu ministério. Nós vamos ler versículos aqui. Eu vou parar essa introdução, mas é forte, irmãos. Ele nos preparou, ele nos alertou, ele colocou como centro do evangelho a eternidade para nós. Esta é a nossa preocupação maior. Este é o nosso foco maior. Este foi o alvo de Paulo, aleluia. Acabei a carreira e guardei a fé. O que está preparado para mim, ele estava todo o tempo olhando no porvir, porque este é onde deve estar o nosso olhar. Então, se nós deixarmos este evangelho e abraçarmos outro, nós vamos estar saindo do cerne que Deus preparou, para o qual Cristo veio e para o qual o Espírito Santo, que nos guia em toda a verdade, está guiando a igreja verdadeira nesta verdade. Esta verdade que nós estamos estudando hoje, por mais simples que seja, é a verdade de Deus. E não é só uma verdade de Deus, é a verdade central. Será que nós podemos reconhecer isso? Vamos estudar a palavra. O alvo do evangelho é a eternidade com Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 4 e 5. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Veja, a fé que eles têm, Paulo está dando testemunho. Vocês são uma igreja de fé. O amor que vocês têm um para com os outros, vocês são uma igreja que sabe amar. Mas tudo isso é por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Tá aí. A palavra da verdade do evangelho. Ela fala todo o tempo sobre a nossa bendita esperança. E a nossa esperança não é em um mundo melhor, em um mundo mais pacífico, em um mundo mais democrático ou menos democrático, ou mais fácil a saúde, ou melhor isso ou aquilo. Nada disso é. A nossa esperança pela Bíblia é a eternidade. E há um evangelho que inclusive faz gozação disso. Que desfaz, eu digo isso porque eu já li os seus escritos, eu já ouvi as palavras, que diz: ai, estes crentes que pensam que tudo é para o porvir, Deus só deu bênção para a eternidade? Não, Deus nos dá bênção aqui, sim,
Aqui ele nos dá o Espírito Santo de Deus, aleluia, para cruzar. Ele deu como uma simbologia lá no deserto. Ele deu uma coluna de nuvem sobre o povo. Mas eu quero lembrar que a coluna de nuvem não mudou, que o lugar onde eles estavam atravessando chamava-se deserto. E o deserto tem todas as intempéries de um deserto. Não mudou a realidade do mundo. Aleluia. O que fez a diferença é que ele estava com eles no mundo. Mas a esperança nesta simbologia era Canaã. E a nossa esperança é a Canaã celestial. Então não nos enganemos. Mas não só aprendamos nesta lição. Que Deus ajude a você e a mim para sermos porta-voz ainda hoje do Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. João capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus. Quem, irmão, você respondeu? Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Irmãos, não existe uma frase, uma sentença mais explícita do que essa. Existe um movimento hoje. Existe um novo evangelho hoje que está usando o reino de Deus para colocar na frente um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Cristo e de Deus e do reino de Deus. Porque este evangelho do reino que nós temos ouvido hoje é focado no mundo aqui. Mas Jesus, o rei deste reino, disse não, o meu reino não é deste mundo. Os meus não lutam pelas coisas deste mundo, nem mesmo pela minha liberdade neste momento. Eu não preciso de um motim humano aqui para me tirar desta prisão ou deste lugar. Não é o caso. E até quando Pedro tentou fazê-lo, você se lembra, e eu também, lembra? Ele arrancou a espada. E um pouco antes deste texto aí, do momento deste texto, ele tentou defender a Jesus e Jesus disse não. Não funciona assim, Pedro. Não é para isso, não é desta maneira. Aleluia. E continua sendo uma verdade para nós, irmãos. Nós, pela Bíblia Sagrada, não somos chamados a participar de motins, de nenhum tipo de levante, qualquer que seja, cultural, político, ideológico, cristão. Não, irmãos. Nós somos chamados a ser crentes, a viver a palavra e a guardar a esperança e a proclamar a verdade desta palavra, anunciar o evangelho, este evangelho da vida eterna para toda criatura. O alvo do evangelho é a eternidade com Deus. Este foi o primeiro subtópico. O propósito de Cristo era e é dois. Nos perdoar, porque é a única maneira de nos reconciliar com Deus, para nos levar. Ele sabe que nós estamos aqui. Ele até orou ao Pai em João capítulo 17, diz, não os tire do mundo, mas livres do mal. Mas o propósito dele não era a vida neste mundo. Ele não morreu para que nós ficássemos neste mundo. Ele diz, há um propósito para a igreja neste mundo e esta foi um propósito de Deus porque ele quer salvar outros. Para quê? Para a vida eterna. O propósito dele era nos levar. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Tempo de despedida. Neste texto de João 14, é dentre os capítulos que Jesus está falando com os seus discípulos pela última vez, assim, de uma maneira longa, explicando muitas coisas do que havia de acontecer. E estes 3 versículos diz o seguinte, não se turbe ou perturbe, né, o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai, e ele conhece a casa do pai, aleluia. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Pois eu vou e vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Está aí. Ele estava despedindo de pessoas que ele amava muito. Mas ele não estava falando só, e ele sabia disso, só com aqueles 12 a quem ele muito amou, diz o texto de João 13, amou-os até o fim. Foram amigos, companheiros do ministério dele na terra. Aleluia. Mas ele sabia que estava falando para toda a igreja do Senhor Jesus.
Ele está nos preparando lugar. Para quê? Para nos levar para estar com ele. O que Jesus quer é que onde ele esteja, nós estejamos com ele também. Então, o propósito de Cristo, irmãos, era nos perdoar para nos levar. Atos capítulo 3, versículo 19. Primeira pregação aí, né? Segunda, dependendo do contexto, de Pedro, depois do Pentecoste. Perguntaram os homens, o que faremos, irmãos? Depois que ouviram a palavra de Deus. E a resposta foi, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Ou seja, para que nós alcancemos reconciliação com Deus, é necessário arrependimento e conversão. Estas duas coisas juntas convergem, que os nossos pecados, que são o que nos separa de Deus, sejam apagados. Para que os nossos pecados, que é a única coisa que nos separa de Deus, Isaías 59, 2. Para que nossos pecados sejam apagados, nós precisamos destas duas coisas, arrependimento e conversão. Arrepender é que alguém que estava caminhando neste caminho errado, contrário a Deus, de pecado, ele parou e disse, está errado. Deu ouvido à palavra e diz, eu não quero esta vida mais para mim. Se arrependeu. Conversão significa que ele deu meia volta e virou para o outro lado, o lado de Deus, e começou a andar para este lado. Isso é converter-se. É deixar os ídolos, é deixar o mundo, é deixar as amizades, é deixar a literatura maligna, é deixar os materiais, as feições, as camisas, as amizades, as músicas, é deixar o mundo em toda forma e caminhar para esse lado. Isto chama-se conversão. E quem tem experiência de salvação conhece esta voz, conhece esta força espiritual dentro de si. Meu esposo sempre dá testemunho disso. Ele aceitou a Jesus ainda muito jovem, mas ele, quando dá testemunho, ele diz, eu vivi uma juventude muito maligna, eu gostava de coisas muito bravas, eu era tremendo, fazia coisa ruim, eu era terrível. Mas meus pais foram para uma igreja evangélica e eu recebi nas minhas mãos uma revistinha da escola dominical de adolescentes. E um dia eu resolvi ler. Eu não ia para a igreja com vontade, quando os meus pais me forçavam a ir. Mas um dia na minha casa eu peguei a revista e comecei a ler, e eu não consegui parar de ler, eu fui lendo, e naquela revista listava tudo de errado que eu fazia. E ali naquele momento eu concluí que eu estava no caminho contrário ao de Deus. Eu estava fazendo tudo errado contra Deus. E eu me converti. Eu decidi voltar deste caminho. E aí na próxima escola dominical, ele aceitou a Jesus formalmente. E ele tornou-se forte, contrário a tudo. No outro dia ele foi para a escola que aqui nos Estados Unidos dizia não leva a Bíblia, pois ele levou a Bíblia dele. Que diz não dá folheto, porém ele começou a levar folhetos para a escola. Que diz não fale nem ora na escola, ele começou a orar na escola e falar na escola. E ele não conhecia a profundidade do evangelho, o que ele conhecia foi o que a revistinha lhe disse, e ele sabia que era a palavra de Deus, e o Espírito convenceu o seu coração. Ele se arrependeu e ele se converteu. A obra do Espírito no coração de um homem, seja jovem, seja adolescente. O seu cabelo mostrava aquilo que estava por dentro, o seu olhar mostrava o que estava por dentro, as suas camisas, a sua roupa, o seu andar, o seu falar mostrava, mas agora era uma nova criatura no mesmo tempo de adolescência, irmãos. Não é questão de idade, não é questão de cultura, não é questão de que país você está, é questão de uma conversão ou não ter conversão. Se alguém se arrependeu, se alguém se converteu, ele vai se tornar para trás, ele não quer mais nada com aquela vida. Se isso não aconteceu, não houve conversão. Será que nós podemos ver isso hoje? O alvo do evangelho é a eternidade com Deus. O propósito de Cristo é nos perdoar e nos levar. E os inimigos de Cristo, diz a palavra, e o pastor nos trouxe aqui, só pensam nas coisas terrenas. Então aqueles cuja visão, cuja pregação, cuja palavra, cujo conselho, cuja vida é focada só neste mundo, e não importa no que deste mundo, porque quando Jesus disse não é deste mundo, nem para me livrar disto aqui, os meus vão vir. E é por quê? Porque o meu reino não é daqui. Então nós não precisamos de marcha para Jesus, eu não quero desfazer do coração das pessoas que o façam.
Mas eu quero dizer a verdade das Escrituras agora, porque o Senhor e o Espírito estão queimando no meu coração esta verdade. Porque nós começamos com uma singela marcha para Jesus. Nós começamos com outras coisas pequenas, com boas intenções, mas hoje este evangelho mundano está tomando as nossas igrejas. E está se mostrando como o grande salvador do cristianismo. Não é o evangelho que salva, não o cristianismo, porque Jesus não veio formar uma religião, irmãos. Não veio formar um movimento, nem um concílio, nem nada disso, irmãos. A igreja é um corpo místico cuja cabeça é Cristo Jesus. Mas os inimigos de Cristo, nós vamos ler o texto aqui, não é palavra nem minha nem do pastor, é da parte de Deus. Só pensam nas coisas terrenas. E o pastor colocou 2 exemplos muito bons, e eu usei os 2. Mateus capítulo 4, versículo 3, 8 e 9, é o exemplo do diabo. O diabo, ninguém de nós tem dúvida, isso para aqueles que creem que o diabo existe, porque existe crente que não crê que o diabo existe. Eu acho que este crente, infelizmente, não tem Bíblia. Ou melhor, tem, porque está no celular de todo mundo, mas não lê a sua Bíblia. E eu falo isso não criticando, não com palavras de maldade em relação a ele, mas com dó. Porque isso tem acontecido com muitos de nós, termos a Bíblia e não lermos a Bíblia. E por isso, estamos por aí, dizendo uma coisa, que loucuras. Irmãos, estamos acreditando e dizendo, eu digo, olha, no meu canal que eu ensino, você sabe que nós ensinamos aqui. A palavra de Deus. Nós que estamos seguindo essas revistas que têm sido uma bênção para nossas vidas. Ainda assim, há comentários de coisas absurdas, irmão. E que só pode existir de alguém que não conheça a palavra de Deus. O diabo, nós não temos dúvida, é nosso inimigo. Inimigo de Cristo. E ele foi tentar a Cristo. Você lembra disso? Mateus capítulo 4, um texto muito conhecido. Vou ler o versículo 3. Diz assim: E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então a primeira tentação foi em função de comida, pão. Jesus estava com fome, precisa de pão. Então o diabo tentou por aí. Versículo 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Você conhece o texto completo, nós não vamos estar lendo a resposta de Jesus nem nada disso. O que eu quero mostrar aqui para você é o seguinte: o que o diabo tenta é nas coisas terrenas, porque ele sabe que nós sentimos. Por que ele tentou a Jesus com pão e tenta a mim, a você com um trabalho, num horário que a gente vai perder o culto? Ou tenta a mim e a você atrás de um evangelho de prosperidade, de achar mais dinheiro, de mais network, de mais isso, de mais contextualização, de mais conhecimento sobre finança, de mais conhecimento o que quer que seja. Um evangelho mundano. Por que o diabo nos tenta isso? Porque nós estamos aqui, é o que nós vemos, é o que nós sofremos. Jesus já estava sofrendo o seu corpo pela falta de alimento. Então não é por menos que o diabo vai nos tentar com as coisas terrenas, irmãos, e que nós precisamos do dia a dia. Só que ou alguém vai atrás do oferecer do pão do diabo, ou vai depender da provisão de Deus, de um Deus que até no deserto faz pão descer do céu. De um Deus que leva o profeta a um lugar e leva corvos para levar comida. E eu quero dizer que este mesmo Deus faz milagres semelhantes hoje, irmãos. E eu não conheço nem só uma pessoa, nem só 2 pessoas, eu tenho este exemplo na minha vida. Eu vivi para levar para outro que eu não sabia que tinha necessidade. Deus colocou no meu coração quando eu cheguei lá, o irmão gritou e disse: Deus enviou comida para nós. E eu só comecei a chorar, porque eu não sabia. Deus falou no meu coração: leva, leva. E testemunhos como estes, irmãos, eu já ouvi tantas vezes. Este é o Deus que nós confiamos. E ele se agrada quando nós vivemos na confiança dele, mas nós não queremos mais viver da fé. Não é à toa que ele pergunta se quando chegar vai achar fé na terra. Nós não queremos viver da fé. Nós gostamos de uma fé platônica, uma fé bonita de palavras e de hinos. Uma fé de cantoria, de fechar os olhos e ficar lá. Isso não é fé. Fé é pragmático. Fé é andar sobre as águas, fé é orar pelos enfermos, fé é crer que Deus vai prover as nossas necessidades e nós não precisamos nos contaminar para esta provisão de Deus.
Ou ele é Deus e se senta sobre o trono e é Deus sobre a nossa vida, ou ele não é. Então nós queremos um Deus da nossa boca e estamos comendo da mão do ídolo, seja ele qual for na nossa vida. Eu sei que a realidade é difícil, mas é aí mesmo que a nossa fé é provada. Então é hora de nós sermos os crentes que nós dizemos que queremos ser. O diabo vai oferecer isso, e vai oferecer a fama, e vai oferecer um lugar no mundo. Ele vai dizer para mim, para você, para quê? Crente? Crente não tem que ficar como cauda, não diz a Bíblia que você tem que ser cabeça? Então vai ser deputado, vai ser senador, vai, tenta aí, faz de tudo para virar o vice-presidente da sua companhia, quem sabe até o velho bate as botas e você vira até presidente. Você tem talento e o seu coração fica preso a este mundo. Todos nós trabalhamos, irmãos, todos nós temos que trabalhar, com exceção de poucos que possam ter por herança. Quem não trabalha não come, irmãos. Não é este o caso do que eu estou falando. Mas se alguém é sensível ao Espírito de Deus, sabe do que eu estou falando. O diabo vai nos tentar e ele tem nos tentado. E as mensagens que amassam a alma, o ego do homem e o colocam para ser cabeça e não cauda. O contexto desse texto não tem nada a ver com o que nós usamos hoje. Mas nós gostamos dele, porque somos nós que queremos ser cabeça. Não, irmãos, nós somos vasos. Vamos olhar para Jesus falando. Nós somos vasos. Nós somos vasos e vasos de barro. A excelência do poder é o que está dentro, se é que ele está em nós. É Bíblia, tá vendo aí? Que lindo. Glória a Jesus. Então isso é o que o diabo fez, é o que o diabo tentou e continua tentando. Filipenses capítulo 3, versículo 19 ao 21 diz: o fim deles é a perdição. São homens na igreja, crentes na igreja, mas que não são de nós, não estão pregando o evangelho de Cristo. O fim destes é a perdição. O Deus deles está aí. A gente pensa, por causa das palavras, das pregações, que é o nosso Deus. Não, Deus deles é o ventre deles, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam que nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus. Eu quis dar o versículo para nós entendermos o que está falando aí. Estas pessoas que estão pregando, estão pensando só nas coisas terrenas, mas a nossa cidade, a nossa de quem? De quem está no evangelho da Bíblia, de Paulo, de Cristo. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos a cada dia o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar o nosso corpo abatido, com doença, com problemas, sofrendo a realidade que nós vivemos na nossa comunidade, está abatido, mas ele vai transformar para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Está aí o contexto. Então, por um lado, nós vemos uma pregação terrena, e eu escutei uma ou duas, eu via, eu já sentia, mas eu falei, eu preciso escutar. E eu comecei a escutar e é muito bem colocada. Mas me deu nojo espiritualmente, porque é focada nas coisas terrestres, é no teu bem-estar. O foco é você não se cansar mais, o foco é você não se estressar mais, mas o foco é você prosperar, mas o foco é em você e ligado às coisas do mundo. O ministério hoje não é mais você ser chamado ou querer o ministério, não é querer pregar, não é querer ser pastor, não é querer evangelizar, não é buscar a palavra de Deus. O ministério deste evangelho de hoje é feito, é vivido no seu trabalho, no seu dia a dia. Esse é o seu ministério. Não. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós somos crentes. Ministério divino. Ministério de Cristo é para a igreja. Os dons espirituais é para a edificação da igreja. Eu orei por esta classe e eu estou até abismada, porque eu reconheci a profundidade espiritual desta classe. E quando eu me sentei aqui para gravar, meu esposo é testemunha, ele está aqui. Eu orei, porque eu falei, eu não me sinto preparada. Mas agora que eu estou no meio dela, eu sinto a graça de Deus de uma maneira extraordinária. E eu vou orar para que o Senhor use você também, mesmo que o contexto seja de fim de ano, mesmo que a aula seja de menos tempo, que Deus te use de uma maneira extraordinária, para que esta verdade, de uma maneira ou de outra,
em teus corações e faça morada no coração dos nossos alunos. Um cristianismo contrário ao Evangelho de Cristo é o segundo tópico da nossa lição, foi ensinado pelo nosso pastor. Aqui nós dividimos em 3 subtópicos: um cristianismo da arena pública, um cristianismo relevante à cultura e um cristianismo sem arrebatamento ou milênio. As 3 coisas ele mencionou. Em primeiro lugar, um cristianismo da arena pública. O que isso significa na prática, o que eu já mencionei aqui com algumas palavras, é que o nosso cristianismo não deve necessariamente só ser vivido nas coisas espirituais. Nós vamos vencer, as vitórias espirituais estão em ser melhores enfermeiros ou melhores médicos, ou sermos políticos, ou sermos os primeiros e etc. E assim nós estamos cristianizando o mundo. Este processo de cristianizar o mundo não é divino. Por que, irmã, que eu estou falando isso? A irmã é o quê? Está recebendo revelação? Não. Eu estou falando do que a Bíblia me ensina, e a Bíblia fala do que Jesus disse, do que Deus Pai disse, e do que aqueles que foram usados por Deus disseram. Ok? Já lemos versículos suficientes, mas vamos ler mais, inclusive. Mas este novo evangelho daqueles que nós lemos, porque Paulo falou sobre eles, que pensam nas coisas terrenas, é um cristianismo a ser visto e a ser vivido no contexto público. João capítulo 18, e eu estou usando todos os textos que o pastor colocou aqui para nós, se acrescentei algum foi no terceiro subtópico. João capítulo 18, versículo 36 e 37 diz: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é deste mundo. 37. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo, tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bom, o primeiro versículo a gente já tinha lido, mas é muito próprio para o contexto agora, porque está falando da arena pública. E Jesus respondendo a Pilatos, ele falou que o reino dele não era da arena pública, não era deste mundo, não é? Mas ele diz, o que eu vim fazer é dar testemunho da verdade. E esta é a verdade que ele tem falado, irmãos. O que ele veio fazer foi dar testemunho da verdade. Então, tudo que ele falou testemunhou a verdade de Deus. E é ela que deve ser a fonte da nossa vida. Escute, eu não tenho prazer em criticar nenhum pregador, nenhum pastor. Eu só peço a todo crente que volte a ler os evangelhos, que volte a ler a palavra de Deus, porque ela nos dará discernimento, ela junto ao Espírito Santo, daquilo que é e daquilo que não é, daquilo que é cerne, daquilo que não é, daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. Então, o que Jesus veio não foi para resolver o problema do mundo, nem atuar no mundo, nem revolucionar o mundo, mas ele veio ensinar a verdade, porque a verdade é quem nos liberta. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Um texto interessante, eu falei, pastor, por que o senhor colocou isso aqui? Mas depois lendo, nós encontramos algo interessante aí. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia na cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois diz consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, Jesus agora dizendo, ele acabou a história. E agora ele diz, ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos, é Jesus dizendo, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Vamos tentar observar aqui rapidamente este texto. Este texto é uma mulher pedindo justiça a um juiz. É uma história que Jesus está contando. Uma situação completamente normal da arena pública da nossa vida. Nós temos causas na justiça, nós temos várias realidades que nós convivemos no dia a dia. E é normal que o ser humano busque, não é? Resolver, lutar por as coisas daqui. E Jesus diz até há uma certa justiça, e até por causa da insistência da mulher, este homem que é injusto fez justiça a ela, porque ela clamou muitas vezes. Então existe uma realidade da arena pública que Jesus não desfez dela. Mas quando ele terminou de dizer, olha, isso é o que acontece no dia a dia do mundo, e nós, inseridos no contexto do mundo, também não estamos isentos dessa realidade. Agora eu vou te levar onde Jesus nos levou. Ele diz,
Porém, o que vocês acham que Deus faz? Deus, se o injusto fez para não ser mais molestado, eu quero dizer para você que Deus, ao perguntar, não vai ouvir, não vai responder, mesmo que tardio, aqueles que clamam a Ele de dia e de noite está aí. A espera e a expectativa de Deus e de Cristo da parte dos seus é que eles clamem na presença de Deus e a Deus dia e noite. É normal que a mulher busque ao juiz terrenal. Mas a expectativa divina é que ela busque a Deus. E ele diz, será que Deus não vai responder? Se o do mundo respondeu, será que Deus não vai responder? Ele disse, ainda que tardio, e tardio é a nossa expectação, ou a nossa visão, porque se não chegar na mesma hora como mágica, a gente diz que está demorando demais, mas Jesus disse, não é nada de tardio, ela vem e vem em breve. E aí ele termina perguntando, isto é a expectativa de Deus, essa é a realidade do homem, e ele pergunta, meu Deus, quando chegar o dia divino, o Filho do Homem, será que ele vai achar fé na terra? Ou será que está todo mundo só nessa dimensão? Tá aí, pronto. Estamos nesta dimensão quase 100%. E quase nada sobra para a fé. Se não forem as doenças terminais, talvez nós nem oraríamos mais por milagres. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Então falamos da arena pública, do lidar cotidiano, mas de onde Deus espera é que nós estejamos clamando a Ele. Tudo bem, nós podemos botar a nossa causa na justiça, mas o nosso coração, a nossa dependência e a glória daquilo que der é lá. A nossa expectativa, a nossa luta não é aqui, é lá. Nós estudamos, fazemos, trabalhamos. Mas a nossa expectativa, a nossa prioridade é aqui. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Está falando de fortalezas espirituais. Porque se as armas não são carnais, as fortalezas que destroem não são carnais, são espirituais. Destruindo, está explicando mais aí, os conselhos e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então é algo muito poderoso essa arma espiritual, o poder espiritual. Mas se é que nós estamos atrás dele. O problema é que nós estamos na carne e estamos militando com armas da carne. Com o nosso intelecto, com o nosso conhecimento teológico, filosófico. Estamos militando com a psicologia que nós aprendemos agora de montão, porque Freud e Jung, está todo mundo sabendo mais do que a palavra de Deus. Todos eles resolvem mais os problemas da alma do que a palavra de Deus. E nós estamos orgulhosos de ensinar a nossa psicologia humana para cima da palavra de Deus. Aí a gente até tenta juntar achar um versículozinho que combina alguma coisa para ver se dá para passar junto. Homens ímpios, que no fruto da sua vida mostravam inimizade contra o nosso Deus. Eu não quero machucar a ninguém. E eu não estou desfazendo do coração, inclusive, de muitos que tentam usar desta ferramenta para bem. Mas nosso cristianismo não é da arena pública nem da arena humana. As armas da nossa milícia não são carnais. São espirituais contra situações espirituais. Então escute, por favor, até você, psicólogo. O que você aprendeu e que quer usar para bem, com temor de Deus, use com temor de Deus. Mas aprenda muito mais. Você, mais do que ninguém, precisa aprender muito mais e se alimentar da palavra de Deus. Exatamente por causa disso, para discernir. Por quê? Porque as armas do crente, elas são espirituais. E aquele que é espiritual, irmãos, e a palavra que é espiritual, ela é a única que pode solucionar coisas que nós estamos usando todo o nosso esforço humano, de conhecimento que nós buscamos com muito desejo para ajudar. E não estamos conseguindo resolver. O poder de Deus é maior. Então nós andando na carne, que é normal, é a natureza, é o nosso dia a dia. Mas não vamos militar segundo a carne.
ok? Vamos focar no nosso militar, em todas as áreas da nossa vida. Eu não quero ser mais específica aqui, mas em todas as áreas da nossa vida, ao lugar espiritual. E a maneira mais fácil é você orar por tudo, mesmo que seja uma oração curta. Antes de você pensar e fazer o projeto, ore. Oração curta. Será que é difícil, irmãos? Você tem que curso que eu vou pegar no próximo semestre? Ai, que não sei o quê. Ore, Senhor Jesus, me ajuda a saber. E ore uma vez, e ore outra vez. Quando você for à noite, ore outra vez. Senhor, me dá discernimento, e etc. E quando você for lá, a grade lá, de repente você vai sentir, né? O Senhor vai te ajudar. Uma vida de oração. Um cristianismo relevante à cultura. Esse é outro ponto. Ai, irmão, porque... Sabe como é que é? E esse é o foco, né? Olha, nós mudamos a aparência porque a cultura mudou e a gente não pode viver no tempo do passado, porque nós não vamos alcançar as almas. Não é que a gente queira ser radical, não. É pelas almas. E o outro passou, não, minha igreja ficou assim porque é por causa das almas. E olha, nós estamos alcançando e é uma benção e tal. E o outro tal. E é tudo pela cultura. A gente tem que usar essas palavras, a gente tem que usar essa maneira. E a gente fala desse jeito e a gente fala daquilo. E é tudo em relação à cultura. E alguém pode me dizer, irmã, será que nós não precisamos ser relevantes à cultura? Sim. O cristianismo bíblico, não como uma religião, a palavra de Cristo, a palavra de Deus, você pode concordar comigo que ela é esquisita em algumas coisas para a nossa cultura de hoje. Vamos dizer que você seja da minha geração, um pouquinho para trás, ou até da geração anterior a mim, você vai dizer, realmente, mesmo da sua geração, vamos dizer que alguém tem aqui, lá seus 70, 80 anos, né? Tá me escutando aqui. Glória a Jesus. Então, você viveu e viu coisas diferentes do que eu vivi e vejo. Ainda assim, as coisas que está falando aqui no Antigo Testamento e no Novo Testamento, para você do Roncocó, você não viu nem viveu no tempo de Jesus, que os casamentos eram, né, em taça de negócio de barro e feito, enfim, tudo culturalmente diferente, né? Mas a verdade de Deus, tanto do Antigo como do Novo, ela é transcultural, transcendentalmente para todas as culturas. A palavra de Deus é para toda e qualquer cultura, em termos de tempos, pós-modernismo, modernismo, e o que quer que seja para trás, e o que quer que ainda se é que vai existir alguma coisa para frente. Ela é para qualquer cultura no sentido étnico. É para os índios, é para os africanos, é para o pessoal da Sibéria, leste europeu, para todo mundo, irmãos. O evangelho, ele é o mesmo. Então, ele já é, por natureza, relevante à cultura. O problema nosso é que a cultura diz, tem que aceitar a coisa assim, alguém que é assado, comportamento assado, caminhos de pecado. Focos no mundo, que nós estamos falando sobre isso. Eu vou me acelerar aqui porque o tempo vai passando e eu não quero perder você. Eu não quero perder você. Mas a verdade é essa, a cultura, o problema da cultura não é nada disso. É foco no mundo, como a cultura de Corinto focava no mundo, como a cultura lá do tempo antigo focava no mundo, e que Jesus veio dizer, olha, não é para focar no mundo, é focar na eternidade. Pronto. Lucas 17, 26 a 36 diz, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Realidade cultural normal. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Realidade normal. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Ou seja, um juízo de Deus caiu nessas duas circunstâncias. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para onde saiu, o mundo. A cultura do mundo, a amizade do mundo, a realidade do mundo. Lembrai-vos dela. Por quê? Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Tá vendo aí? A gente está no mundo, na cultura, querendo salvar a nossa vida. Temos que nos aculturar para... Lembre-se da mulher de Ló. Irmãos, nós saímos do mundo espiritualmente. Escute, por favor. Tenha paciência, tenha graça espiritual, tenha força aí. Em nome de Jesus, peça, clame ao Espírito Santo que te dê força de continuar escutando essa palavra. Nós saímos do mundo, Deus nos arrancou do mundo com mão forte. Lembre-se da mulher do Ló. Porque muitos de nós já olhamos para trás. Que Deus nos guarde.
Porque graças a Deus que isso foi uma figura para nós e não aconteceu com a nossa vida. É hora de voltar. Porque qualquer que procurar salvar a sua vida no meio de Sodoma, no meio daqueles que ficaram fora da arca, a arca representa a igreja, ou seja, lá no mundo, vai perder. E qualquer que perder, salvará. Então quem perde esta vida vai salvar. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. O que é isso, irmão? A vinda de Jesus, que nós antigamente temíamos porque ouvimos pregações sobre isso, e agora já não mais. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Que isso, irmãos? Realidade da vinda de Jesus. O arrebatamento da igreja. Vão estar 2 numa cama. No outro dia não vê não vê o marido, não vê a mulher. Onde está? O que aconteceu? Foi Jesus que voltou. Então, o cristianismo não tem que ser relevante, não tem que estar olhando para o mundo e para a cultura. Ele fala da verdade da vinda de Jesus, da saída do pecado. Culturalmente o pecado não muda, irmão. É a mesma coisa, é a mesma porqueira. Quando se fala de prostituição, quando se fala de fornicação, lá no tempo de Efésio, é a mesma coisa de hoje, porque o diabo não mudou. Pode colocar uma roupinha com corzinha diferente da moda daqui e ali. Ontem era vermelho, hoje é amarelo, amanhã é roxo, volta a ser vermelho depois, irmãos, não muda nada. É pecado. E nós queremos com essa palavreada, tu tem que mudar o evangelho, tem que mudar a capa. Tem que não, irmãos. Tem que mostrar a luz. E quem quer, vem para... Tem mais uma coisa. Estamos falando, esse evangelho está crescendo. Está crescendo? Nunca o evangelho cresceu tanto como quando nós pregávamos o evangelho como era. Tanto no princípio da igreja primitiva. Escuta uma verdade, que essa aqui é forte, tá? É forte. Enquanto nós, como igreja primitiva, éramos perseguidos, a igreja se multiplicava. Leia Atos dos Apóstolos, não peço mais nada. Leia Atos dos Apóstolos, se multiplicava. Constantino veio e ajudou os crentes contra a perseguição. E fez a primeira vez existir um cristianismo nacional. O país cristão. Todo mundo coberto. O que aconteceu? Matou o cristianismo. Matou o cristianismo verdadeiro. Estamos vivendo um tempo que o nosso cristianismo está pedindo Constantino para se levantar. Mas se Constantino se levantar, o que vai acontecer é o que aconteceu com a igreja da época. Ali nasceu a Babilônia espiritual. Uma igreja que não é a mesma igreja da qual Jesus fala dela nas cartas ao Apocalipse. Amém? Então essa é a primeira coisa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, 32 a 34. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se como homem combatia em Éfeso contra as bestas, que me aproveitaria isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Então, primeiro ele diz, se esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os piores, ou seja, é triste demais, não vale a pena. E nós, o evangelho de hoje, este evangelho contrário ao evangelho de Cristo, é o que tem ensinado, é Cristo para essa vida, é Cristo para curar, é Cristo para me abençoar, é Cristo para aliviar minha alma, é Cristo para isso e é Cristo para tudo que eu preciso, e Cristo vai estar à minha frente, e Cristo vai me proteger do inimigo, e Cristo... Este é o evangelho de hoje, de Cristo fazendo tudo para esta vida. Aí Paulo diz um pouco mais na frente, que foi o único que eu pulei aí, daqui para frente eu vou continuar um atrás do outro. Ele diz, olha, eu tenho combatido em prol da verdade. Mas que me aproveitaria isso se os mortos não ressuscitam? Ou seja, se não tem vida eterna. Se eu não vou estar com Cristo pela eternidade. Se não tem inferno para aquele que não é de Cristo, de que me aproveita? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, se existe uma aniquilação, irmão, para quê? Para que ser crente? Para que ficar não viver no mundo? Vamos comer, vamos beber, vamos gozar, vamos aceitar todo mundo, vamos viver ao máximo. É o que o mundo fala. Irmãos, vamos aproveitar a vida, que é o que a gente tem. Amanhã a gente vai ficar velho, não vai poder fazer mais nada. Depois vai morrer. Se existe a aniquilação, se não há ressurreição, então é porque há aniquilação. E Paulo está dizendo, se isso não existe, então tudo que eu estou fazendo é em vão, é burrice. Aí ele diz, uma coisa interessante, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Olha aí, irmão, por favor. Olha como está ligado uma coisa com a outra no raciocínio de Paulo, que é aquilo que o Espírito Santo está dando a ele. Ou será que nós não cremos que a Bíblia é dada por Deus? Essa palavra é viva e eficaz. Aleluia!
Então não se enganem, Manuela. O que nós estamos usufruindo hoje, pensando hoje, é fruto de más conversações. Estes livros, estes pensadores, estes novos pastores, que já não estão pregando as mesmas verdades da simplicidade do Evangelho de Cristo, estão corrompendo os nossos bons costumes. Aí ele diz: vigiai então justamente, não pequeis. Ele diz: por quê? Digo para vergonha vossa, ele diz aí. Alguns ainda não têm conhecimento de Deus, ou seja, muito do fruto, inclusive, deste evangelho são pessoas que ainda não nasceram de novo. Vamos vigiar e não pecar, porque este caminho do evangelho está levando, em verdade, a uma liberalidade de pecado. João capítulo 17, versículo 14 e 16. Deles a palavra e o mundo os odiou. Como? Jesus disse orando, falando com o Pai: eu dei-lhes aos discípulos, aos meus, aos santos, a tua palavra. E o mundo fez o quê, irmãos? Os aceitou, agora eles vão ser a cabeça do mundo. O que vai funcionar é nós estarmos empenhados na escola, nos clubes, em todo lado. A igreja tem que estar para todo lado. E Jesus diz para nós: deles a palavra. O que faz o mundo odiar nós conhecermos a palavra. Então por que o mundo não nos odeia mais? Porque nós não estamos mais na palavra, não conhecemos a palavra e não falamos a palavra. Ponto. Nós pregamos e usamos a palavra, mas não lemos a palavra. Este ano nós fizemos um desafio neste canal e muitos aceitaram, muitos começaram, não conseguiram. Ano que vem tente de novo. Ou mesmo que você continue de onde você está. Não importa, não é por questão de desafio, não é por questão de ser em um ano, é para ler a palavra. Para que a palavra possa habitar em você. Ela é de Deus. Ele diz: eu lhes dei a tua palavra, Pai. As palavras que Jesus falou é a revelação de Deus para nós, mas nós não a conhecemos. Nós só escutamos um pedacinho aqui que um pregador falou e muitas vezes fora do contexto para usar na sua própria ganância. E eu não estou dizendo de todos, por favor. Há homens de Deus, graças a Deus por isso. Há púlpitos de verdade, graças a Deus por isso. E esta palavra ainda, e é por mim e por você que ainda vai continuar sendo pregada e ensinada também. Mas Jesus disse: eu dei-lhes a sua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Daí. E nós queremos ser parte do mundo e crescer no mundo, porque o evangelho do reino, o meu livro que eu comprei é digital. O evangelho do reino é para o cristianismo acessar e crescer no mundo. E tem pastor deixando de ser pastor e outro fica ali. E o mundo, e o mundo, e o mundo. Não falam do mundo. A sociedade, irmãos. Os pilares da sociedade. Que o sangue de Jesus nos cubra. Dei-lhes a tua palavra, Pai. E o mundo os odiou. Mas eles receberam a palavra. Então, irmãos, quem é de Deus recebe a palavra de Deus. E o mundo nos odeia por causa da palavra de Deus. Mas quem no mundo escute, por favor, dá ouvido à palavra de Deus, vai ser salvo. E este foi o porquê Jesus veio. E esta é a voz da igreja que tem que ser até hoje. Cuidado, irmãos, não vos enganeis. As más conversações. Paulo falou que viriam enganadores e eles estão a todo nosso lado. Eles estão destruindo a nossa igreja. Muitos de vocês comentaram neste canal, já dizer: minha irmã, minha igreja mudou. 40 anos atrás a igreja sentia-se a presença de Deus, agora é uma morte, agora isso aqui não tem nada a ver com nada. É exatamente isso. Leiamos a palavra, vivamos a palavra e clamemos a Deus, ao justo juiz. Um cristianismo sem arrebatamento lê em milênio. Eu só vou ler os textos do arrebatamento em milênio, porque o que eles falam não é bíblico, então não posso ler na Bíblia o que eles falam. Um evangelho sem arrebatamento não é bíblico. Porque a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 18. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos o que dormem. Porque o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o que, irmãos? Seremos o que, irmãos? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, igreja, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Esta é a nossa consolação. Hoje nós nos consolamos porque o mercado de venda de casa está melhor. Hoje nós nos consolamos porque o preço da farinha está para mais ou para menos, porque o governo que está ganhando é à direita ou à esquerda. Nós nos consolamos por coisas terrenas e carnais. Mas a palavra de Deus nos diz: seremos arrebatados em breve.
Portanto, igreja, olhe para cima e se console com estas palavras. Irmãos, parece que a gente está desviado, sabia? O diabo conseguiu nos enganar de tal maneira que nós estamos atolados neste mundo e não estamos nem vendo. Glória a Deus por esta lição. Glória a Deus porque você veio aqui. Glória a Deus porque você aguentou chegar até este lugar. Glória a Deus porque você é professor de escola dominical, porque você é pai e mãe. Deus vai te dar graça para ensinar esta palavra. Leia a Bíblia na sua casa com seus filhos. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 a 16. Depois do 19 a 21. Este não é o contexto do milênio. O capítulo do milênio é o 20. O capítulo 19 fala sobre a vitória de Cristo. Não vai ter dúvida aqui. Eu não vou ensinar sobre escatologia profunda, mas suficiente, porque tem uns que não são ignorantes da Bíblia, não. Enganadores miseráveis. O que Jesus falou em capítulo 24, aquilo ali se cumpriu, foi na destruição de Jerusalém, aquilo ali vão provando. Eu li o livro. Isso aqui foi assim, sim. Mentirosos. Quer saber de grande tribulação completa? Porque Jesus deu. Ele não nos deixou enganados. Eles conseguem colocar uma coisinha igual aqui. E na verdade, Jesus falou sobre este período de destruição. Ele falou, quando ele disse que não reconheceram o tempo da minha visitação, e aí ele disse da destruição que haveria. Aquela era a destruição do ano 70, ok? Jesus falou dela, mas no capítulo 24 ele não estava falando dela. Ele estava dando um glimpse, ele estava dando mostrando uma parte da grande tribulação, mas a grande tribulação em sua completude, maior, biblicamente falando, está no texto de Apocalipse. E eu me pergunto para você, será que nós já vivemos o que o Apocalipse falou? Claro que não! Claro que não! Claro que há partes em Daniel, há partes em Ezequiel, de outras coisas que estão junto, porque a Bíblia é essa completude misteriosa e maravilhosa. Para que nós não sejamos orgulhosos em nós mesmos. Há mistério de Deus. E alcança entendimento quem ama a Deus e busca a Deus e lê a palavra de Deus. Mas eu vou deixar fácil para nós. Coisa simples, até porque eu preciso dessa simplicidade. Capítulo 19, versículo 11 diz: Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem será? E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Quem será? E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Quem é esse que é o verbo? Quem é esse que é a palavra de Deus? Olha, eu estou achando que é Jesus. Versículo 14, seguiram-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Eu quero lembrar você, no capítulo 19, está no fim da grande tribulação, aleluia. E o exército do céu já está atrás dele. Versículo 15 diz: E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá. Ele vai reger, porque o milênio acontecerá. A profecia de Ezequiel se cumprirá, aleluia, com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Quem é ele? Aleluia. Versículo 16: E na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Quem é ele? O Rei da Glória, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é ele, irmãos? Essa descrição toda, quem é ele, irmãos? Não tenha vergonha que quem está aí na sala com você, ele é o Espírito de Deus, é Jesus, dê glória a Deus. Se o culto, se a escola dominical virar a presença de Deus, Jesus batizar no Espírito Santo, não é pra gente sair correndo, dizer o contrário, não. É pra dar glória a Deus e aleluia, porque o Senhor é o mesmo. Este é o evangelho que ele nos deu, o evangelho pentecostal. É muito bonito o livro sobre pentecostalismo, mas mais bonito é viver o projeto de Deus para a igreja do Senhor Jesus, que sou eu e você. Versículo 19 até o 21. Nesse mesmo contexto: E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Quem que estava assentado sobre o cavalo, irmão? É Jesus. E o exército que vinha com ele, nós acabamos de ler sobre ele. Então eles vieram fazer guerra contra ele. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre chamado inferno. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. Quem é ele? É Jesus. E todas as aves se fartaram de suas carnes.
Este é o fim do capítulo 19. Ou seja, no final da grande tribulação do período de 7 anos. Então Jesus reaparecerá. No texto do profeta do Antigo Testamento diz que ele, por fim, quando vier, ele pisará o monte. E aqueles que estarão lá reconhecerão, porque verão. O remanescente de Israel vai reconhecê-lo e vai ser salvo, porque ele vem militar esta guerra. E é neste contexto que acaba o fim daqueles que militam contra Israel e contra ele. E no capítulo 20 agora, algo espiritual acontece. Ele diz, e vi descer do céu, é o capítulo 20, versículo 1, é a segunda leitura que eu tenho aqui, eu vou ler só 1, 2 e o 4, porque não se fala muito no milênio aqui, o milênio é descrito bem grandemente pelos profetas no Antigo Testamento, mas aqui está o lugar dele no contexto de tempo. Versículo 1 e 2, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão. Quem é esse dragão? Olha aí, a Bíblia diz, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E amarrou-o por 1000 anos. Então tá aí. Vai haver este período de 1000 anos, que o Senhor disse que ele veio agora para reinar com mão forte, que os profetas profetizaram sobre este reino de paz, e vai ter paz completa e plena, porque Satanás está amarrado, literalmente, por 1000 anos. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então tá aí. Há um reino com Cristo durante 1000 anos. Chamar de milênio é isso, irmão. Não precisa usar a palavra milênio. Mas dizer que na Bíblia não está falando de um reino literal de 1000 anos, no fim da grande tribulação, e que não é agora, porque ainda não chegamos na grande tribulação, e não é agora, porque a tribulação começará depois do arrebatamento da igreja, e eu ainda estou aqui, e você também. Que Deus nos guarde de toda esta heresia que está sendo trazida para nós, e muitos estão sendo enganados, e nós mesmos às vezes achando que este evangelho que está crescendo é correto, é bom, afinal de contas é de Deus. Tem algumas coisas assim do lado de fora, né, irmã, que é diferente da gente, mas não, o problema não é o de fora. O de fora manifesta alguma coisa do que é o de dentro, a essência e a aparência têm algo em comum, mas o mais perigoso, sem dúvida nenhuma, é a essência. O mais perigoso mas a aparência não está sozinha, irmãos. Então não vamos dizer, tá tudo certo porque é só aparência, não. Infelizmente, ela não está só sozinha. Ela caminha junto com uma essência. E essa essência é contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a revelação, é a que liberta. É o evangelho verdadeiro e é o único que salva, é o caminho estreito, irmãos. Não há outra maneira. Tem jeito de eu andar rapidamente? Posso botar a quinta marcha aqui para o terceiro tópico? Meu esposo fica zangado com isso, mas o tempo foi embora. Então você não vai querer nem escutar. O que eu tinha que falar, até pregar, hoje eu acho que eu preguei. Alguns irmãos falam, a pregação foi uma bênção, irmão. Eu não preguei, eu ensinei, mas eu acho que hoje, né, não é porque eu preguei, eu deixei de pregar e ensinar, é porque a graça do Senhor estava aqui entre nós. Então fica aí só com o terceiro tópico, tá? Rapidamente. A santificação requerida para o nosso encontro com Cristo. A santificação do Espírito trata-se mais do que tudo da nossa esperança. Quando nós temos esperança na vinda de Jesus, nós estamos santificando o nosso espírito, nós estamos preparando o nosso espírito para a vinda de Jesus. Eu deixei um texto aí, Hebreus capítulo 12, 13 a 15, e depois o 28 e 29, diz, e fareis veredas justiça, veredas direitas para o vosso pés, para que aquele que manqueja não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando se perturbe, e por elas muitos se contaminem, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Este reino é eterno, pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, lembrando de todas essas verdades, realmente, como eu passei, Jesus permitiu que a gente tivesse muita graça espiritual nos outros tópicos, eu não posso pormenorizar aí este texto para explicar. E se fosse eu na minha aula, eu não leria este texto aqui, tá bom? Somente para eu escolher talvez aqui nos próximos tópicos um texto só para cada um deles, né? E é por isso que é importante a gente nos preparar antes, mas não impedir a operação de Deus
no nosso meio. 1 João capítulo 3, versículo 3 a 6. E qualquer que nele tenha esta esperança, olha aí, qualquer que nele tenha essa esperança, seja da vida eterna, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, nele não há pecado, qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem conheceu. Então, aquele que tem essa esperança, a vida eterna, não é? Vai se santificar naturalmente, uma santificação espiritual. E porque é espiritual, ele não vive pecando, porque o pecado habita, é uma doença, uma enfermidade espiritual. O pecado separa o homem de Deus, não é? Ele impede a atuação do Espírito de Deus, ou pelo menos trabalha para impedir a atuação do Espírito de Deus. Então, é contrário espiritualmente, é a força espiritual contrária. E alguém que é crente, que é nascido de Deus, não vive pecando. Se alguém vive pecando, vive em pecado, este não conhece a Deus. Aquilo nós falamos no começo da classe, sobre arrepender e converter, ok? Não conhece. Crente pode vacilar uma ou outra vez, mas não vive no pecado. E se for crente de verdade, tiver experiência e viver pecando, está desviado. A santificação da alma, a alimentação. Então, para santificar o espírito na esperança, santificar a alma, há várias maneiras, mas uma delas é na alimentação, que é aquilo que nós permitimos entrar para dentro da nossa alma. 2 Pedro 3, 7 e de 11 a 14 diz, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então a terra que nós vemos vai ser desfeita. É o que está escrito aí, não me crucifiquem. E diz pelo fogo. Você pode me dizer, já tem gente, mas não vai ser assim, assado. Tá, é o que diz a Bíblia aí, ok? Claramente, versículo 11 em diante. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas. Que coisa, irmãos? As coisas do mundo, deste mundo que nós conhecemos, vai perecer tudo. Que pessoas vos convencer de santo trato e piedade. Aguardando e apressando-vos. Tá aí. Que a gente tem que ver, corrigir a nossa vida, viver como crente, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos nada com esta aqui que vai se perecer. A nossa fé não está nisso que vai perecer. Nós não vamos construir um império cristão para algo que vai ser destruído, que vai perecer. Porque Pedro aí, a gente já ouviu essas mesmas palavras de Paulo, agora olha Pedro aí falando, é o Espírito Santo por ele. Mas nós, crente, nós, segundo a sua promessa, olha aí, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Então tá aí o que alimentar nossa alma com a esperança vindoura. Tiago 1 e 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. É o que temos visto, discursos, palavras, mas vamos olhar o quanto está sendo cumprido da palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, 1 a 3, texto maravilhoso. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, é um contexto espiritual nosso, nós já ressuscitamos com Cristo na vida espiritual. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado na destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, nós já somos mortos, lembra do símbolo do batismo? Que é bíblico também, viu? É 100% bíblico. Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Então, se nós já ressuscitamos com Cristo espiritualmente, nesse sentido, não a ressurreição do corpo, porque ainda não ressuscitamos, estamos em carne, né? Nós devemos buscar o que é de cima e pensar nas coisas de cima. Agora, o interessante é como, né, irmãos? É como. Será que orando nos ajuda? Ajuda. Será que cantando hinos mais cristocêntricos, mais centrados na glória de Deus, nas obras de Deus, e menos no nosso choro do dia a dia, que a gente já sabe dele, já está... Nos ajuda? Ajuda. Lendo a Bíblia, ajuda, irmão? Ajuda. Glória a Deus. A santificação do corpo, separação. Quando se fala de santificação do corpo, irmão, é simples. Sai do mundo, irmão, sai do mundo. Sai de Sodoma, irmão, sai. Sai. Sai do lado de fora da arca, entra na arca, irmão, a igreja. Volta aí para a igreja mais. Ai, não tem tempo porque o meu e o teu tempo estão roubados por outras coisas. Então é separar, irmãos. Ah, tem a coisa do trabalho, não sei o quê. Não vou, não quero. Ah, tem que esparecer a cabeça, né, irmão? Irmão, nada esparece mais a cabeça que um culto, irmãos. Pra gente não é porque nós estamos
Ai, ai. Colossenses capítulo 5, versículo 5 a 7. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Ai, ai. E aí fala de tudo que é daqui, né? Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é... Eita, Deus forte, fala tudo a verdade, hein? Que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nas quais coisas também, em outro tempo, vocês e eu andávamos e vivíamos nela. Então, a gente é chamado a separar das coisas do mundo. Se a gente vivia nela, se a gente... Irmãos, e tudo que nos leva a lembrar delas, seja conversa com a pessoa, então sai de perto dessa pessoa. Seja um filme, uma programação de televisão, ou um negócio lá do Instagram, essa pessoa, sai, irmãos, em nome de Jesus. Quer a santificação do corpo? É simples, irmão, separar. Paulo diz pro coitado do jovem Timóteo, ele diz: Timóteo, eu sei que tu és jovem, rapaz, foge dos desejos da mocidade. Tá aí. Quer a santificação do corpo? Separa, foge. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, disse Paulo, amando o presente século. Tá vendo aí? Então, um obreiro, amigo dele, mas que desamparou, amando o mundo, né, as coisas deste mundo. Efésios, capítulo 4, versículo 24 a 32. E vos revistais, este é o último texto, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O nosso novo homem, o crente. Pelo que, irmãos, olha aí o que o corpo tem que fazer. Deixa a mentira. E fala a verdade com cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mesmo com os crentes, irmão. Mesmo com o mundo, fale a verdade. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, a gente já estudou isso na outra lição passada, né? Não deis lugar ao diabo, irmão, nestas coisas humanas do corpo, irmão. Porque o diabo entra nessas coisas humanas do corpo, é na ira, é na mentira, é neste próximo que ele diz que ele confortava. Tem muita maneira de roubar, irmão. Não é só tirar o dinheiro da carteira de alguém, não. Não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Isso é bíblico, irmão. Trabalhar é bíblico, irmão. Crente que vai atrás de ficar rico fácil, de ganhar milagrosamente dinheiro, irmão, tá indo pelo engano de Satanás. Desculpa eu falar a palavra agora, que a palavra já falou tudo mesmo. Que a gente já leu todos os versículos que importa falar. Eu não vou ficar aqui escondendo que não é obra do diabo, não é obra do diabo. E diz mais, trabalhe, faça com a tua mão o que é bom, para que você inclusive tenha como repartir com quem tiver necessidade. Porque a avareza, como acabou de falar ali, é idolatria, irmãos. Um dia um espírito de avareza veio no meu coração, eu me lembro como eu já era muito jovenzinha, foi um segundo trabalho, comi um trabalho bom, o negócio veio dinheiro, irmão. E eu botei na conta no banco, eu vi uma conta, um número que eu era muito jovem, vi aquele número bonito, eu fiquei tão feliz, me veio um espírito de avareza no meu coração. Deu uma coisa esquisita, que um sorriso lá de dentro. Eu não sei quem já sentiu isso. É um sorriso que não é você sorrindo? Um sorriso assim por dentro. Na hora eu percebi que era maligno. Eu não sabia que era espírito de avareza nem nada, irmão. Eu só sabia que não era de Deus. E eu disse: Senhor, tem misericórdia. Eu não quero. E eu digo: o que eu farei? Na mesma hora, o Espírito falou no meu coração: dê para Deus. E eu disse: Senhor, mas tudo. E eu obedeci, irmãos. Deus nunca mais me pediu para eu dar tudo. Eu tive algumas experiências na vida, e esta foi uma e a maior delas. E não era muito dinheiro para ninguém ficar, não, mas eu era muito jovem. Mas foi obra espiritual. E eu dei. Por quê? Porque era onde estava a vitória. Foi onde aquele jovenzinho que Jesus disse: vende tudo que tem e dá. E ele saiu triste. Não sai da vossa boca de crente, nenhuma palavra torpe. Ah, irmãos, meu Deus. Então, queremos corpo santificado? Tá aí, irmão. A boca, só o que for bom para promover edificação, para que dê graça, alegria aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não entristeçamos a Ele, no qual estamos selados. Olha aí, para onde, irmão? O Espírito Santo está conosco, para quê, irmãos? Para o dia da redenção, irmão, não é só para atuação daqui. Ele quer atuar aqui por causa da igreja, para que venham almas para Ele, mas tudo é feito por causa do dia da redenção do futuro. Então toda amargura, irmão, toda ira, toda gritaria, cólera, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre nós. É o corpo, irmão, purifica tudo isso. Antes, vamos ser uns para com os outros o quê? Benignos, misericordiosos. É o corpo fazendo isso, irmão. É corpo, sim. Porque só em casa, na frente da televisão, a gente não tem experiência dessa coisa. Ninguém perdoa vendo televisão, irmão. Você não perdoa o artista que está fazendo um filme, irmão. Você perdoa um irmão que fez algo contra você. Você é misericordioso para uma pessoa que você não conhece, mas que você vê que está em necessidade. Como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus.
Que aula poderosa. Foi muito tempo, mas foi poderosa, irmãos. Corta os versículos que sejam necessários, usa os que for necessário, mas graças a Deus, eu passei o último tópico, talvez eu até passaria por ele sem ensiná-lo se a aula fosse... Eu estou dizendo para você ter noção, né? Abençoado até o tópico número 2, porque é uma aula tremenda, longa, mas por questão de cumprir o nosso material aqui por completo, eu caminhei no terceiro tópico para você. A minha oração é que Deus use você, não só neste fim de ano, faça propósitos espirituais, como de ler a Bíblia, para o ano de 2026, proponha propósitos para a sua turma, e que Deus possa usar a você no ano que vem, se Jesus não voltar, porque esta é a nossa esperança, que nós possamos estar juntos, cumprindo o chamado de Jesus para a nossa vida até que Ele venha. Amém. Feliz Ano Novo!